Conversas durante a Flip de 2022, né? O ano passado, né, Luana? Conversas aleatórias e que depois migraram para o ambiente digital. E dessas conversas saiu uma reunião virtual em fevereiro com Suane e mestre Ivamar. E é isso, foi uma costura, né? Muita costura, muita conversa, muita troca. Não existe distâncias, né? Quando o querer, né, pulsa mais. A gente queria muito. As três mulheres queriam muito esse encontro. E essa costura resultou nesses 3 dias, né, de encontros com a cultura da Amazônia amapaense. A gente está aprendendo desde ontem. E é engraçado ver, Suane, que hoje eu encontrei algumas pessoas durante o dia e eu falei, você sabe a diferença de Amazonas e Amazônia? Me achando. Bem manhã assim, sabe? A pessoa... Olha aqui, vou te explicar. É totalmente diferente. Blá, 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 blá. Minha professora Suane Brazão agora, né, colocou os pingos nos is, que deveria já estar nos is há muito tempo. Então sempre é um aprendizado. E esse terceiro dia, esse segundo dia, 6 de maio, a gente recebe aqui, né? Foi um dia de muitas atividades. Iniciamos com nossos herezinhos aqui na casa, nesse jardim. Uma energia incrível, né, dessa troca. Tivemos 2 grandes oficinas, 2 grandes encontros, né? De estremecer as bases mesmo. Meu nome é Ângela da Cor, eu sou a idealizadora desse projeto chamado Casas Poéticas Negras, que é uma associação sem fins lucrativos, sediada aqui em Paraty desde 2019. E a gente acredita que os encontros afrodiaspóricos são os únicos que podem nos levar a essa identidade sequestrada, né? Quando a gente consegue se fortalecer, primeiramente aqui dentro, né? A gente possa falar nosso nome, sobrenome, sem titubear. É o início de um grande processo, de uma grande jornada. E é muito importante trazer esse encontro, né? Que é o encontro Filhas da Terra, com 3 mulheres e 3 jornadas que acabam se encontrando, né, nos seus pensamentos, acabam se encontrando nos seus propósitos. E a gente tem a grande honra de ter aqui pela primeira vez na casa Mestra Laura. Mestra Laura é arte educadora, é contadora de histórias, compositora, cantora, sambista, também é escritora, ativista social e mestra jongueira. Ela coordena o grupo e ministra palestras sobre as áreas citadas. Ela integra também o movimento do Fórum das Comunidades Tradicionais e atualmente se dedica à arte de compor, cantar e escrever. Seu mais novo trabalho é o livro editado pelo Clube Leiturinha, Já Sou Grande, Literatura Infantil, onde aborda a temática da educação quilombola. Seja bem-vinda, mestre Laura. Nós convidamos também para esse encontro a Janaú, que é educadora, artista visual em múltiplas linguagens e escritora, é mestre em educação pela UERJ, atua ainda como crítica de arte, curadoria e direção de arte. Janaú publicou os livros de poesia Atlântida, Verão, Cinza, Janaú e Felina Abissal, em 2021. Ela pesquisa a potência e as armadilhas da linguagem, o trauma colonial e os saberes tradicionais originários de Abya Yala, certo? Integra também a Associação Multiétnica Wiccaquara. Vive em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Seja bem-vinda, Janaú. E nossa querida Suane Brazão, que é atriz, dançarina, escritora, contadora de histórias quilombolas. É nascida no Amapá, é especialista em docência do ensino superior, pesquisadora em corporeidades negras, cantadeira de mar abaixo,
liderança quilombola na luta pela garantia de direitos de acesso à cidade, assim como na ampliação das narrativas amazônicas e na salvaguarda da cultura do Mar Abaixo, que é patrimônio imaterial do Brasil. Suane é idealizadora do coletivo Amazonizando. Seja bem-vinda, Suane. Esse movimento nada teria sido possível sem o apoio, a crença e a inspiração da editora Miolo Mole, através aqui da Luana Vignon. Muito obrigada, Luana, pela parceria, pela crença e por fazer as coisas acontecerem do jeito que está acontecendo. Muito obrigada. A gente vai começar falando, e eu gostaria de ceder já de imediato a palavra para vocês, sobre esse processo, né, de luta dentro das jornadas de vocês. Eu percebo que todas passam por um processo, lutas pessoais e também lutas pelas crenças dos seus territórios. Eu queria já de imediato entender aonde que se encontra, né, esse querer de mudança, esse querer de transformação e a arte que vocês produzem. Pode começar com você, Suane. Quem de nós, né? Boa noite, gente. Eu estou muito emocionada nesse dia, nessa noite. Estou assim, me sentindo em processo de muita cura desde que eu entrei nessa casa. Nesse território sagrado que para mim é esse lugar gerido e pensado por esse casal lindo, esse casal bonito, que potencializa um ao outro. E, em especial, com todo respeito ao Pierre, em especial gerido e pensado, articulado, edificado, sobre a intelectualidade de uma mulher preta. A gente precisa falar sobre as coisas que fazem a diferença quando a gente não tem dinheiro. As tecnologias ancestrais, a intelectualidade da nossa gente é muito jogada fora. E quando essas tecnologias ancestrais, essa inteligência emocional e essa intelectualidade preta se consolida, se alinha como as coisas estão se alinhando hoje, a gente consegue ver resultados como esse da Ângela, da Casas Poéticas Negras. A gente consegue ver resultados como a luta da mestra Laura. Porque, e aí eu peço licença, Janão, nesse momento, porque eu estou falando sobre identidade específica das mulheres pretas. E aí, a sua pergunta é pertinente, porque esse cruzamento, quando esse alinhamento acontece, significa que nós estamos usando as mesmas ferramentas ancestrais de comunicar, de identificar, de tratar as outras pessoas, de cuidar, de amar. E aí, essa inteligência emocional e intelectual, ela se alinhando, a gente vira um imã. A gente vira um imã e a gente se atrai. A gente se atrai. E eu penso que essa é o maior dos encontros entre as mulheres pretas, assim. Só que eu tenho que dizer também que o povo indígena faz isso há muito tempo. Estou errada, já não? O povo indígena faz isso há muito tempo. Os povos indígenas, me desculpem, para usar um artigo finito. Na verdade, esse artigo é infinito, é plural demais. Os povos indígenas usam a ferramenta da identidade, do reconhecimento ancestral, da fé, usando essas mesmas ferramentas ancestrais para sobreviver
muito, muito mais assertiva do que nós, povos pretos. Muito mais. E eu só saúdo muito, 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 e sempre me coloco muito no lugar de escuta da nossa gente originária. Porque os nossos povos originários, eles conseguiram salvaguardar. E salvaguardar de forma distinta, porque, como eu falo, são plurais. São várias etnias, são várias aldeias, são infinitas. São infinitos vales indígenas. No Amapá nós temos o Vale do Açá, que é um corredor que tem várias aldeias indígenas. Nós temos 3 vales, 3 territórios gigantescos de aldeias indígenas. E a gente sente muito orgulho disso. O Amapá é o estado mais protegido da Amazônia. O estado que mais tem floresta em pé, e não é à toa. É porque os nossos povos originários estão lá resistindo e nos ensinando há muito tempo. Então, quando eu faço essa distinção entre nós 4 mulheres aqui, é para exatamente mostrar essa referência de que a nossa mais velha preta que está aqui, Nega Laura, ela é muito exemplo disso, sim. E para saudar também a Janaú e todos os seus ancestrais nesse lugar de que nós hoje conseguimos nos alinhar e nos potencializar nesse lugar. E aí é preciso que as mulheres não negras nesse lugar olhem, escutem e referenciem a partir do seu lugar de fala. Não queira ter o meu, não queira ter da Ana, da Ângela, não queira ter da Janaú, não queira ter da mestra Laura. Agora, se você conseguir, do seu lugar de fala, colocar os privilégios na mesa, discutir concessões, aí, enquanto mulheres, a gente está falando de um lugar de compreensão, de alinhamento de novo. E nesse alinhamento eu conheço uma mulher que tem feito isso, que é a Luana. Essa mana que está aqui, ela tem feito isso. E eu faço uma saudação ao nome dela, porque eu tenho percebido. E não é não, sim, é sim, dá, não dá. Sabe? Mas ela coloca e ela fica pensando nas formas de trazer isso. Então, quando você pergunta o que é que nós temos em comum nas nossas lutas, o direito pelo território, pela terra, pelo lugar de pisar o chão, de edificar as nossas tradições, é só, assim, uma consequência desse alinhamento que a gente está falando, que é um alinhamento que vem de útero, é um alinhamento que vem, sabe? De quando a gente encontra e reconhece e cura muitas coisas sobre nossos corpos. Dentro dessa sociedade que a gente está vivendo, né? Que a gente acabar de passar pelo que a gente passou, está passando no Brasil, em toda a América Latina, porque não é só no Brasil. Aí a gente volta dessa forma, a gente tem liberdade para continuar aqui. Imagina que a gente podia não ter liberdade para estar aqui hoje. A democracia estava abalada há menos de 3 anos atrás. A ancestralidade é do Afuá. Né? Pertinho de casa, mano. E eu tenho muitos parentes em Macapá. É igual, mano. Tô te falando. E eu não eu não sabia. E aí quando Luana me convidou, eu não sabia. E aí depois é o que eu fui entender. Eu falei. E eu tenho pedido muito, né, ao meu povo que me leve de volta para casa. Né? Porque eu não voltei no Afuá, eu não conheço o Afuá. Eu não sabia ainda. E a Luana não sabia. Alguma coisa sabia, né? Então, eu acho que o que tem que se dar já está se dando. Assim. Eu costumo brincar um pouco na minha poesia, que o futuro andava atrás e o passado ia na frente. Né? E é isso, assim, de como é que a gente brinca com esse tempo, que eu estava aqui cochichando com a dona Laura, desse tempo que é uma ficção. E se é uma ficção, eu vou reinventá-lo e eu vou dar outro sentido para esse passado de extrema violência, de extremo silenciamento a que nós fomos impostas. Então,
E me parece que, para além, eu acho que das lutas políticas de políticas públicas, institucionais, que são fundamentais, existe uma batalha que ela não é, que a gente não consegue tocar. E essa batalha ela se dá no imaginário, nas subjetividades, na nossa espiritualidade, no nosso inconsciente. E ela é tão importante quanto a gente está em Brasília, quanto a gente está conquistando essa burocracia, esses papéis que também são muito importantes. Então, eu sinto que essa batalha está se dando aqui, mas também com muita alegria e com muita festa, porque o pai Rodney William, ele diz uma coisa que eu acho que eu me coloco como um mantra assim, para eu lembrar, que a felicidade é uma obrigação ancestral para o povo preto e para os povos indígenas desse território. Então, me dispondo a ser feliz hoje aqui, que eu me coloco, que eu peço licença e que eu possa, de alguma forma, que a minha fala, de alguma forma, possa chegar perto um pouquinho da de vocês e conseguir fazer essa costura aqui tão bonita. Eu agradeço para a Catureté. Obrigada, minha gente. Suane, sequestraram a nossa voz, sequestraram a nossa essência, a nossa identidade. Essa escrita, essa inspiração, é de onde que surge, né? Vocês acabam transbordando através de suas publicações, de suas obras, desejos, né? Experiências, vivências, jornadas muitas vezes de lutas, né? Se não for, né, transbordar pela letra, né, pelo falar, nas obras de vocês, através do amor, né, do amor ao invés da dor, é possível existir essa tradução no escrever, na obra de vocês, nas obras que vocês estão produzindo ou querem produzir, na arte que vocês fazem, sem ser a dor? Caramba, você pegou num lugar que judia. Você deu uma judiada agora com essa pergunta. Mas olha, então eu vou aproveitar para falar do que está escrito ali, ó. Antologia das Emoções, Suane Brazão. O que está acontecendo, gente? A minha mãe é uma pessoa que estudou até o 2º grau. Ensino médio, teve uma vida muito difícil para estudar, para ter acesso. Meus avós, os 4 são analfabetos e eles aprenderam a escrever o nome e a fazer conta. Meu pai é analfabeto. Não é sênior, né? Analfabeto. Meu pai escreve só o nome dele. E meu pai é de uma sagacidade mental, de uma velocidade intelectual invejável, assim. Ele constrói um pensamento, uma pessoa cômica, sabe? Porque, ele não tem a leitura das palavras que ficam na moda, mas o que ele fala é de uma profundidade que, boca de confusão. O velho, a gente chama ele de boca de confusão, entendeu? Porque é a boca do negro quando abre, sabe? Já a mamãe estudou até o 2º grau, e é isso, engravidou 1, 2, 3, 10, 7, 10, né? Vezes, e é isso, foi funcionária pública. Por que eu trago essas referências? Porque para minha mãe sempre foi muito importante estudar, mas ela não conseguiu fazer com que a gente fosse aqueles que fossem dedicados especificamente à educação, a estudar. E considerando o lugar de exclusão e de dor que a gente viveu e que a gente vive, sendo quilombola, sendo periférico na Amazônia, tendo poucos acessos, a gente sente muita dor física. Eu fui buscar quem? Fui buscar a África, né? Fui buscar, aí aqui para eu explicar para a mamãe, fui buscar quem? Bob Marley, né? Na época usava dread e tal. Bob Marley, fui buscar, né? Países aqui como a Jamaica e tal. Aí a mamãe falou assim: minha filha, essa pesquisa aqui está muito longe de ti. Olha para o teu redor. Olhe ao teu redor.
E aí eu fui olhar ao meu redor e dei de cara com os povos indígenas, né, do meu território. E aí eu fui pesquisar e ela falou: e agora, minha filha, você ainda quer fazer tatuagem? Falei: mãe, pois é, eu estou pensando aqui. Mas aí eu pintava o corpo toda semana, né? Iconografava o corpo inteiro toda semana. De iconografias indígenas, assim, que, né, cresci junto com vários adolescentes indígenas. E várias amigas nesse sentido. Então eu riscava meu corpo toda semana, era uma tatuagem nova. É um momento perfeito, minha filha. Isso é coisa, assim, para você pensar logo mais, quando você tiver discernimento, para entender a potência daquilo que tu queres desenhar na tua pele. Aí você vai e faz. Gente, até hoje o discernimento não veio, não. Eu quero fazer tatuagem, eu quero, sou louca. Tenho vários amigos que querem fazer tatuagem, enlouquecida por tatuagem. Olho, pego na pele dos outros, meu Deus, que bonita, que serena, que gostosa. E aí, já tive a minha coragem? Não, porque para mim a impressão que eu tenho é que o discernimento até agora não veio. E esse mesmo discernimento da pele, da tatuagem, é um discernimento para a escrita. Porque me disseram tanto que a minha escrita era ruim, que eu não sabia conjugar o verbo, que eu não sabia colocar as coisas no tempo certo, que eu reneguei a escrita. Mana, a minha mãe não joga fora as minhas agendas. Ela tem pilhas e pilhas e pilhas de agendas, desde que eu tinha 9 anos de idade. Então, como é que isso se reverbera ou não na nossa arte? Hoje é a primeira vez que eu vou, de fato, mostrar para vocês uma antologia aí de coisas que eu estou fazendo, de escritos que eu estou trazendo para cá. Mas isso só está acontecendo porque eu preciso curar meu corpo. Estou vindo de uma série de amputações. Amputações, talvez essa palavra seja mais assertiva assim, para esse momento. Me amputaram meu avô, divisa de terras no Quilombo. Meu avô faleceu com um tiro na boca. Me amputaram minha irmã por feminicídio em 2016. E amputaram meu irmão em fevereiro por assassinato, perseguição da polícia. E foi lá e triturou meu irmão assim de bala na rua pública assim. E só por isso eu estou escrevendo esse livro, porque eu estou de luto há muito tempo. Eu estou de luto há muito tempo que eu estou usando preto, que as minhas palavras estão densas, que minha luta tá agressiva, que meu corpo está cansado de pôr o pé na porta. E aí minha mãe veio: minha filha, bora escrever, bora botar por limpo essas poesias tuas aí. E aí vocês duas me propiciaram esse momento hoje. Queria convidar vocês a olhar para trás ali para ver a capa feita por Thaís e Panda, Antologia das Emoções. E a forma como eu trago essa arte, mana, é numa forma de fazer com que isso cure meu corpo e com isso vire referências. Pode ir passando. A gente não vai mergulhar numa leitura que eu não tenho nem saúde mental para isso. Mas são poesias que logo mais eu quero colocar para jogo, para uma impressão. Hoje ele é um e-book. E aí são poesias sobre os meus irmãos, sobre meus avós, sobre as mulheres de minha vida. Esse é o Rio Amazonas. E essa arte colagem é da Tamires. Tamires é uma artista incrível. E essa frase é a frase que eu escolhi para começar esse livro. Porque é isso, né? Alguém lê aí que eu não sei. Eu sou uma linguagem viva que o português e a norma culta não podem mais matar. Múltiplas identidades, múltiplas vidas existem em meu linguajar. Então é sobre a palavra dita que eu tenho edificado a minha história, sobre esse corpo que invade territórios, que grela no concreto. Recentemente eu tenho dito que eu estou germinando no concreto, gente. Desde que eu vim para São Paulo eu estou germinando no concreto. E aí vim para essa casa hoje é cair a ficha de tudo que está acontecendo, porque eu também não estou nessa trajetória sozinha. Estou aqui acompanhado de um companheiro incrível, que é o mestre Ivamar, e que tem edificado muito a minha vida e construído espaços para que eu possa me falar.
sobre a minha Amazônia, sobre o meu lugar, sobre as minhas dores, sobre a minha poesia, sobre os tambores da minha floresta, sobre a forma como eu me posiciono sobre a Amazônia. Porque quando alguém vem falar comigo sobre a Amazônia, eu fico pensando assim, ai meu Deus, o que ela vai falar? E normalmente parece que é tiro e queda. As pessoas sudestinas acham que conhecem mais a Amazônia do que nós, amazônidas. E elas confundem tudo e tá tudo bem. Aí tem uma hora que isso dá na tampa, né? As pessoas ficarem confundindo a nossa identidade. Eu comecei a brigar com todas as pessoas que estavam ao meu redor, assim, porque eu estava já impaciente. Eu estava brigando com pessoas muito queridas, que eu amava muito. E isso é com como que a nossa arte reverbera. E aí o meu companheiro disse assim, Suane, nós precisamos parar de brigar com as pessoas. Você está brigando com alguém que está te amando muito. Mas a pessoa me convidava para tomar um açaí. Chegava lá, não era açaí, era sorvete de açaí. Eu digo, porra, mana, me respeita. Eu tô aqui em depressão, sabe? Cuidando do meu luto. Tu me chama para tomar um açaí. Tu não tem noção da expectativa que é pro Amazônia tomar um açaí, pô. Pro paraense. Olha, paraense, amapaense e manauara, principalmente. Entendeu? Pô, leva a sério. Eu já saí da casa da pessoa emputecida, assim, sabe? Não queria voltar nunca mais. Poxa, mas a pessoa fez um almoço. A pessoa fez um negócio, fez um goré-goré. Mana, me desestabilizou num lugar assim. Que pira-paz, né? Fora que assim, eu tenho esse gatilho mental que vem de pai e de mãe, que eu já falei pra vocês, essa intelectualidade que processa tudo muito rápido, assim, tipo... Só que nessas horas eu não conseguia. Não conseguia. Então o Sudeste, ele vem na minha vida para esse lugar de me massacrar as minhas dores, mas eu preciso fazer isso virar. Aí o meu companheiro diz, não, Sônia, você não pode brigar com a fulana, porque a fulana te ama demais e ela está na tua caminhada, te ajudando muitas coisas. Falei, pô, mas não estou brigando, estou pedindo para ela me respeitar, então para um açaí que preste para mim, ou não me convide para comer açaí, pô. Aí ele diz assim, Sônia, nós temos que amazonizar as pessoas. As pessoas não conhecem a Amazônia, não conhecem o teu lugar de fala na Amazônia, não conhecem a Amazônia amapaense, a Amazônia paraense. Para elas é tudo um lugar só. Então você precisa amazonizar as pessoas sobre essa perspectiva. E é aí que a minha arte vira uma potência. Porque ele, como sudestino, que foi para a Amazônia pesquisar quilombos, começa a se ver no momento de parar de falar sobre quilombos. Porque quando ele falava sobre as pesquisas dele de quilombos, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, pegou essa nega no laço lá no quilombo, né, Ivamar? E aí é de uma violência que tu fica assim, tipo, mano, não, ninguém me pegou no laço, não. Eu é que encontrei esse moço perdido lá e amarrei ele lá no pé de uma árvore e só vai sair de lá quando eu deixar. E só saiu de lá agora que eu deixei para ele ir para a Rede Globo de televisão. Então... Porque ele está fazendo novela, gente, é o popó da Rede Globo de televisão. Então, assim, sim, eu olho para um lugar de potência e vou fazendo, corre. E vou fazendo com que a nossa arte vire um rolê. E aí a gente não está acostumada a falar dos nossos feitos enquanto mulheres. Falar da nossa arte como uma arte que cura e edifica as pessoas. E como esse livro, para mim, é muita cura, gente. E é a primeira vez que eu partilho ele publicamente. Isso é um búfalo, gente. Isso é um búfalo. O búfalo é muito comum na Amazônia. Então as pessoas têm medo do búfalo. Acham o búfalo feio. É um animal africano que veio parar na Amazônia para desbravar, gente, para abrir a floresta. Não tinha tecnologia suficiente, trouxeram um animal muito forte. Perceberam que o elefante era muito emocional, então trouxeram um búfalo. E isso para mim faz muito sentido, porque eu sou um pouco búfalo. No Sudeste é assim que eu me sinto. Eu desbravo, gente, eu quebro a calçada, mas eu germino. E aí, quando eu vejo uma movimentação como dessa casa, que convida a gente começa assim, não, vamos fazer tal coisa, assim, uma feirinha na Flip, assim, uma coisinha literária, assim. Aí a gente começa, mas se fizesse isso? Mas se fizesse aquilo? Mas se fizesse aquilo? Pronto, fizemos um case, fizemos uma ocupação. E a gente está aqui se dando, trocando e amando, aprendendo, comendo, sorrindo com Pierre, entendeu?
entendendo o tempo das pessoas, a magia desse quintal, a cura desse quintal que é estrategicamente pensado, e às vezes não pensado pela cabeça da Preta, mas pensado pela ancestralidade que habita aqui, porque tem uma erva de cura do lado de uma árvore de fruta, de alimento. Olha essa foto que maravilhosa, gente, que está no livro. Isso é lá no quilombo do B20. Eu estou confusa sobre o nome do fotógrafo. O fotógrafo é Marco, ele é aqui do Rio de Janeiro, ele fez registros lindos. E é até ó, essa saia que está na foto é par da saia que a Aline está vestindo. É par da saia que a Aline está vestindo. Então, mana, eu sinto que quando a gente fala da nossa arte no sentido de curar dores, a gente amplifica muitos lugares na nossa gente. E aí, quando eu estou lá em Macapá e ouço falar da mestra... Gente, eu peguei um susto porque eu não sabia que você estava na programação, mestra. Eu juro que eu não sabia. Eu achei que as meninas disseram, vamos trazer a mestra Laura aqui amanhã, vamos lá no aniversário dela e tal. Aí eu fiquei assim, tipo, poxa, pensei, fui racional, né? Pensei, fui racional, não fui. Mas aí, da feita que eu vi a senhora chegar, e eu estava cheia de problemas ali, resolvendo produção, né? E aí, quando a Ana chegou, nem consegui falar com a Janaú, né? Aí, mano, a senhora chegou, eu brotei, assim, tipo, oi, mana, deixa de ser doida. A Janaú já tá aí, a mestra já chegou e tu tá aqui. Aí eu, opa, larga tudo, né? E vamos honrar as mestras que estão aqui. Super. Obrigada. Mestra Laura, já sou grande. A gente pode dizer que o já sou grande é uma Dona Laura Santos mais docinha, mais menininha, com mais leveza. Está traduzindo o amor de uma outra forma, ou essas lutas, né? Essas dores acabaram se transformando nessa obra que é para todas as idades, né? É para todas as idades. Como que é isso, Dona Laura? Como é que essa escrita chega nesse Já Sou Grande? A escrita, ela vai chegando aos poucos na minha vida, né? E ela é dividida com as composições, não é? E outros livros que eu tenho feito em parte com o pessoal que é da academia, né? Tem até uma confusão, porque eu, escritora, virei Laura Santos. Eu sou Laura Maria dos Santos. A escritora virou Laura Santos. E a cantora virou Laura Mariá. E eu fiquei no momento, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Laura Santos para escritora fica bom, que é sério, né? Laura Santos. Laura Mariá é mais festivo, né? Laura Mariá, palco, é palco. Laura Mariá é palco. Então, quando eu vi, os dois nomes já estavam, não deu mais para mim mudar. Falei, meu Deus, que confusão que vai ficar isso, né? Mas até que depois eu acertei, eu sou Laura Maria dos Santos, a escritora Laura Santos, a cantora Laura Maria. Pronto, tá certo. Ajeitei na minha cabeça, beleza. Que o problema é a gente ajeitar na nossa cabeça, né? É isso. O mundo pode estar a confusão que for. Se você tiver, e olha que essa cabeça é ajeitada desde os meus 30 anos, né? Que eu comecei com a ajuda dos amigos para superar os traumas, porque não é fácil. Estou ainda na lida, mas já tirei um bocado, né? O Já Sou Grande, aí como eu disse, eu estava na pandemia, tinha que arrumar o que fazer, né? Estava compondo e eu vou segredar aqui uma coisa, que aqui eu estou em casa, eu posso falar.
eu recebi a visita da minha amiga, irmã, Márcia, que foi a minha terapeuta, e ela foi lá em casa, e ela recebeu um herê, o herê dela, né? E a criança dela, e eu estava muito doente. Quando você mostrou ali o búfalo é Inhaçã, né? E eu já fui filha de Inhaçã, olha a loucura. Lá no Rio, né? Na favela, lidando com tráfico, com criança, com não sei o que, polícia, só Inhaçã de frente mesmo para aguentar. Né? Voltei, me encantei pela mata, pela cachoeira e alguém reclamou a cabeça. Fui lá tentar, né? Fui para onde? Eu falava assim, eu não sei que esse povo tanto faz em Ubatuba. Toda semana vai para Ubatuba, um lugar longe. A língua, toda semana eu vou para Ubatuba. Toda semana. Essa semana eu acho que eu tenho que ir para lá, para o dentista. Bem. Descobri. Encontrei um centro, né? Gostei, uma casa de preto velho. Amo os preto velho, né? Eu sou da Umbanda. Amo os pretos velhos. E aí comecei. E aí o preto velho perguntou, minha filha, você é filha de quem? Falei, de Inhaçã. Ele falou, como é que você pode ser filha de Inhaçã com um coração tão bom? Eu não falei nada, mas juro que eu pensei. Falei, meu Deus, como é que ele pode falar isso de Inhaçã? Parece até que Inhaçã não tem coração, né? Mesmo. Ele deve ter lido meus pensamentos, mas ele não falou nada, não. Que ele, preto velho, sabe que a gente não tem muito juízo, né? A gente fala o que quer. Aí, beleza, ele falou, olha, você não é filha de Inhaçã, não. Menina, aquilo deu um pricopó na minha cabeça. Falei, meu Deus, e agora? Eu já não tinha pai. Fui criada por 2 mães. E agora quem é minha mãe, gente? Eu não posso ficar sem mãe, não, pelo amor de Deus. Né? E não é que eu virei filha de Oxum? Virei filha de Oxum. Oxum. Mas vocês não sabem, eu moro perto de uma cachoeira. E foi a ancestralidade que me levou para lá. E eu não vou, é mais outra história, porque aí depois a gente conta. Mas vocês não sabem o quanto que quantos banhos de cachoeira que eu tomei para essa cabeça de fogo se apacentar, né? Beleza, é isso. Aí a estrelinha volta para Poerê. A estrelinha lá em casa, tia. Aí eu fiquei muito doente por conta disso. Não por conta de saber da mãe, mas por conta da minha luta anterior. Pressão ia lá para cima, açúcar, tudo lá em cima, né? A minha tireoide foi pro brejo. A estrelinha falou, tia, quando alguém vier chamar a senhora para trabalhar, a senhora faz o seguinte, a senhora fala, eu tô doente, eu tô muito doente, não posso. A estrelinha ensinando é o jeito que ela tinha que falar, né? Que eu não podia mais trabalhar tanto. Falou, tia, eu já sei o que a senhora vai fazer. A senhora vai escrever um livro. Falei, um livro? A sua história. Falei, a minha história? Um livro para criança. A minha história para criança? Ai, eu acho que não vai dar certo, não, Celinha. Minha história não vai dar certo, não. É, tia, a senhora vai escrever a sua história. O primeiro livro que você vai escrever é a sua história. Eu falei, bom, beleza. Mas eu não estava acreditando, não sabia como é que eu escrevia a minha história, porque é de como ela fala, de tanta dor. Como é que você vai passar isso para uma criança? Né? Aí, em seguida, eu ganho um livro da Érica Mazieri,
que era um livro de uma história de um menino que veio da África, né, contando essa história para o Brasil, e ele, né, veio, era escravidão, estava contando essa história, e ele chegou aqui no Brasil, lutou e se libertou, constituiu família, papapá. Falei, olha, não é que é possível, né? Aí aquilo você vê como é que as coisas vêm, sabe? Eu hoje, eu tô já convicta disso, entendeu? A gente não... Olha que eu sou pita, né? Pita vata ainda. A cabeça é uma loucura. E a mulher quer ter controle, quer ter tudo, aquela coisa toda. Cara, cada dia mais que passa, eu vou entendendo que a gente não controla nada, que a gente só tem que realmente estar conectado, né? Essa inteligência emocional, esse coração. Eu tenho uma frase que diz, eu fiz até uma poesia, mas eu não me lembro mais. A gente sempre escrevia e, né, foi perdido. Pensar com o coração. O título era esse, Pensar com o Coração. Mas eu não sei mais por onde anda isso. Então, eu falei assim, eu vou escrever a minha biografia, né? Pois bem, eu sentei na mesa para escrever e esse livro aqui pulou na frente. Pulou. Sabe? Aí eu comecei a escrever. Foi de uma tacada só, né? Depois eu fiquei pensando. A inspiração, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo uma horta. Eu estava fazendo um monte de coisa com a terra. Que é... Por que tem a questão da espiritualidade? Porque Preto Velho fala para mim assim: você pensa o quê? Você vai ficar tomando banho de erva, vai ficar acatando erva aí? Você tem que cultivar suas ervas, né? Porque como eu rodei atrás de erva. Povo tudo evangélico. Minha irmã, uma evangélica, já está no outro plano. Minha irmã tinha uma roseira linda e todo dia, toda semana eu tinha lá para cá. Aí eu ficava, né? Uma semana eu ia na minha irmã, a outra semana eu ia lá na casa da Gabi. Aí eu ficava andando para não ser toda semana, né? Na mesma, acabar com a rosa branca dos outros. Aí, gente do céu, eu rodei muito. Então eu falei, não, eu vou cultivar minhas ervas. Aí comecei. O velho me deu uma arruda, plantei a primeira, não deu, plantei a segunda, não deu. É que a arruda é mais melindrosa, você tem que conversar com ela, você tem que... É energia, né, gente? Que a gente tem que dar tempo para isso. E a minha cabeça, ela enlouquece, né? Então, esse livro, quando ele sai, ele não me deu trabalho nenhum. O trabalho todo foi a construção anterior. As coisas, quando a gente aceita as coisas, aceitou, aquilo vem, sabe? Vem. Foi assim com as músicas, foi assim com o show, com tudo, né? A gente tem que... Também não é essa facilidade assim, né? Não é assim. Mas eu estou dizendo que é o foco, é o desejo que a gente tem que colocar, né? É mentalizar e jogar. Também não é ficar aquela coisa, né? Porque senão você também barreira. É jogar, né? Joga, deseja e joga. E o Já Sou Grande foi uma inspiração, uma vivência que eu tive com a minha neta, uma vivência minha, de horta, de cultivo. Todo mundo fazendo horta, eu falei, eu vou fazer uma horta também. Eu estava nessa vibe, né? Já tinha plantado a roseira, estava nessa vibe. Eu vou fazer também, só que eu moro no lado sul do morro. E
o sol só bate lá ao meio-dia. Um lugar frio, eu sou friorenta, como é que eu tô? Tô com roupa por baixo, tem que andar assim, embora aqui não esteja frio, né? E eu fui fazer uma horta e eu colhi o livro, sabe? Colhi o livro. A minha neta veio, teve uma experiência, né? Que a gente estava com os abacaxis, falei, vou guardar isso aqui para quando ela chegar, ela colher. Aí assim que ela chegou, eu falei, olha filha, estou esperando você para colher. Ela foi e colheu, né? Aí depois que ela fez, sem ninguém saber, ela foi lá no outro dia e pegou um outro abacaxi, só que ele estava verde. E veio toda a prosa, tadinha, né? Aí a mãe dela deu um carão nela. Por que você fez isso? Você não podia fazer isso. Vai pedir desculpa à sua avó. Oh, desculpa. Falei, filha, você não tem que me pedir desculpa não. Você tem que pedir desculpa à mãe dele. Que ele estava verde, né? Agora, não sei o que a gente vai fazer com ele. Quer dizer, eu devo ter botado uma minhoca na cabeça da menina, né? Mas foi isso, né? Já sou grande. É uma história de educação quilombola. É uma mãe que trabalha e uma avó e uma neta. É uma convivência de uma avó com uma neta. A avó passa tudo aquilo que ela sabe, né, para a neta, que é eu e minha neta, né? E a Ana Cardoso, e esse livro, não sei se eu posso falar isso, ele vem nessa coisa aí, dessa encantaria aí, entendeu? Eu já tinha, uns 3 anos, eu já tinha tido contato com a Ana Cardoso, só que eu não tinha condições de pagar a ilustração dela. Eu criei uma equipe para a gente conseguir editar esse livro. No edital do ano passado, né? A gente conseguiu uma editora que cobrou um preço barato, que daria para a gente fazer, só que não ia ficar com essa qualidade. Pelo preço, hoje eu sei, né? A gente foi inabilitado no projeto, não conseguimos recurso, eu recorri, né? Perdi, hoje eu digo que eu fui inabilitada, graças a Deus. E uma semana depois que eu fui inabilitada, a Ana Cardoso me liga. Dona Laura, a senhora já editou aquele livro? Porque se a senhora não editou, a leiturinha me propôs para mim achar uma escritora negra. Falei, opa, é eu mesmo. O livro está aqui, filha, vamos embora. Está aqui mesmo, né? Olha, gente, eu fiquei tão feliz de ser inabilitada, primeiramente por ser inabilitada, né? E quando eu recebi esse livro, nossa, gente, ele é tão lindo. Ele é tão lindo, né? Que é obra da Estrelinha, né? Eu divido essa obra com ela. Porque ela é que fez acontecer, sabe? E essa coisa da magia da nossa religião, vou dizer uma coisa para vocês, gente, é real dentro do surreal, sabe? É real porque acontece, mas a forma como se edifica não é real, não é material, é da imaterialidade. É uma coisa que a gente não pega, a gente só sente. Minha neta foi a primeira a receber, porque ela tem a assinatura. Então ela falou, vó, eu vi o livro. E eu falei para ela, olha, essa história é inspirada em você, eu poder fazer a dedicatória para você, né?
Isso aqui é o Quilombo do Campinho. E olha que eu não interferi em nada, tá? Que eu deixei a Ana Cardoso livre para a pessoa dar liberdade, né? Ela falou, a avó vai ser a senhora. Eu falei, não, senhora, eu quero uma avó bem fofucha, né? Agora, a criança, eu mandei a foto da minha neta para ela se inspirar, né? Não para ser uma cópia, mas para inspirar. Essa é a história do Já Sou Grande, de uma criança de 4 a 5 anos, hoje ela está com 7 anos, né? E é uma criança que se protagoniza na vida, não é? Como todas nós, mulheres, homens, mulheres do nosso povo negro, povo diaspórico, né? Tem essa força ancestral que não deixa ele sucumbir. Não deixa ele sucumbir. E olha que eu sou cabeça dura, eu sou taurina, né? Taurina é aquele bicho pesado, mas eu agora estou bem mais leve. Eu estou um taurino com asas. Maravilha. Maravilha. É isso, gente. Janaú! É uma beleza, né, gente? Essa poesia é de uma originária em diáspora? Nossa, gente, Dona Laura foi falando aqui, minha cabeça foi viajando aqui. É muito interessante, né, essa coisa que a gente estava falando do invisível, como é que ele se dá, né, e como é que essas coisas vão acontecendo. E o quanto as nossas histórias falam sobre dor, né, e o nosso corpo, o nosso espírito, ele busca a cura, né? Ele quer a cura. E existe um movimento que às vezes é intuitivo, né? De estou com mal-estar, eu vou colocar a mão aqui e esse mal-estar passa. Ou eu começo a intuir de fazer um som e isso acontece. Ou eu vou botar meu pé na terra. Então, assim, a gente tem esse potencial de cura dentro da gente. E as nossas ancestralidade preta e as ancestralidades originárias, elas são abundantes, elas são férteis. A escassez, ela é europeia. A culpa, ela é europeia. Então, eu acho que quando a gente começa a fazer essas quebras, né, eu acho que a gente começa a reconectar. Eu acho que a gente se coloca disponível para receber coisas como essa, né? A receber essa mensagem da estrela e ser capaz de traduzir, né? Eu brinco que eu faço download, né? Então, assim, os meus trabalhos como artista visual e mesmo na poesia, eu me coloco disponível como canal para receber isso, né? E cada vez mais entendendo o papel que a minha arte, que a minha escrita tem de cura. No sentido de despertar as pessoas, né? E importante dizer que eu venho de um processo de resgate étnico, justamente de uma família do tronco tupi, que passa a achar que não é mais indígena porque não estava mais na floresta, porque o Estado brasileiro diz que porque ela saiu da floresta e porque ela tem aquela vestimenta ou porque ela foi proibida de falar a língua originária, então ela perde essa língua, ela não é mais indígena. Ah, não, então ela é ribeirinha. Né? Então, justamente eu venho dessa história que é a história de tantos brasileiros, né, que estão aí nesse não lugar, nesse vazio, que gera muito adoecimento para os nossos espíritos. Né, e que a gente vai chamar de depressão, né, que eu passei por esse processo. Ao entender, eu acho que quando a minha ficha caiu do que me foi negado, isso foi uma dor, assim, que eu falei, como? Que eu passei 30 e tantos anos sem ter direito a isso. Mas aí a gente vai começando a perceber que as pessoas falam, ah, não, porque foi apagado. Não foi apagado. Não foi apagado. Eu acho que é um caminho muito de autodescoberta e de provocação
também a essas pessoas que estão nesse silenciamento, nesse sono, quase que nesse coma, né? O Gustavo Caboclo, que é um artista wapixana, que também está nesse processo de resgate étnico, ele fala do coma colonial, né? Que esse território está num coma colonial e que a arte, ela é uma dessas estratégias, né? A arte indígena, o Jader Esbel, ele falava muito isso, que a arte indígena é uma estratégia contra-colonial, ela é uma ferramenta, porque para os nossos povos a arte, ela era parte de tudo. Não existia o artista, a arte era cotidiana, do dia que a gente acordava até o dia que a gente ia dormir. Exatamente, nas nossas pinturas, na forma como o nosso corpo se comunica, nas nossas expressões, né? Então, através da minha poesia, eu venho me reencontrando também. Então, aí meu primeiro livro, porque eu também demorei a me autorizar a dizer que eu era escritora, porque... E isso é muito difícil para nós, a gente se autorizar a dizer que a gente é... Eu sou escritora, eu sou artista. Eu demorei mais de 3 décadas, gente. Eu acabei de fazer 40 anos esse ano. Como assim? E aí eu ficava vendo o pessoal lá com seus 20 e poucos anos, da FAAP, né? Ganhando mundo, bolsas de estudos internacionais, e eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir. Que bom, aquilo eu não quero ser. Não é aquilo que eu quero ser, porque eu sou outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que galgar esse lugar, porque é preciso que a nossa voz chegue. E essa materialidade, eu estou aqui com meu livro que foi comido pelo cachorro, que é o último desse aqui que eu vou republicar. Mas essa materialidade, ela é importante. Né? Ela é política, ela é uma batalha política, né? Então, eu escrevo esse livro que se chama Atlântida, está com o meu nome antes do Janaú, eu vou falar a história do Janaú, que é uma história interessante também. Esse livro ele fala de Atlântida, brinca um pouco com essa Atlântida mítica, mas na verdade fala dessa cidade submersa que nada mais é do que a minha ancestralidade. Né? E que no final do livro eu saio de dentro dessa cidade. E aí, quando eu vou retomando a minha história lá do Marajó, eu chego até os Caruanas, que justamente essa encantaria, são esses encantados, desses seres que vivem no fundo. Então, o Marajó ele tem uma encantaria muito forte com os seres que habitam o fundo. E aí os encantados eles estão num outro lugar, eles não são entidade, eles não são espírito, é uma outra qualidade, né, espiritual. E aí esses encantados que estão ali habitando o fundo começam a falar comigo. E estão aí, só que eu só vou descobrir essa encantaria depois que o livro está feito. Mana, tu tem que ir pra Fuá. Pela bencinha. Diga lá, mano, cadê o tom? Pela bencinha, mana, tu tens que ir pra Fuá, tu vai saber da verdade. Então... E aí, mas assim, eu também entendo que o tempo não é o tempo do relógio, não é o tempo do nosso querer. Existe um outro tempo que é o tempo. Então eu estou também confiando muito nesse tempo, né? Que eu vou chegar a hora que tiver que chegar. Porque eu sei que a hora que eu pisar lá, mano... Não é? Vai ser antes e depois. E aí, numa dessas coisas que vão chegando, essas revelações que vão chegando, que vão soprando, né? Vovó me conta que a minha bisa, Benedita, que era analfabeta, que se criou na beira do rio, né, numa casa de palha, que vendia lá uma farinha, uma tapioca para os barqueiros que passavam ali nos rios do Marajó. Dizia que ela recebeu o sobrenome do marido, que era Barbosa, mas ela se separou dele. Tu imagina, na década de 30, década de 40, uma mulher desquitada, que mandou o marido embora, porque ele se enrabichou com outra, e ela passou a dizer que o sobrenome dela não era Barbosa. Ela dizia, eu sou Benedita Janaú. E ela enchia a boca para falar. E eu nunca tinha ouvido esse nome. E quando a vovó falou esse nome, eu me tremi toda, mas dos pés à cabeça. Eu falei, e ali eu soube que esse nome tinha chegado para mim. E eu tive certeza ali, imediato, que esse nome... ele me foi apresentado, porque ele queria ser dito, ele queria ser manifestado. E o que é o Janaú? O Janaú, justamente, é um desses caruanas. É um desses encantados, é um desses seres que participa, né, dentro da linha do fundo, Marajoara, da criação
E esse sobrenome é um sobrenome que está no papel do pai da minha bisa, do meu tataravô. Ele leva esse sobrenome, né, no papel, na certidão de nascimento dele. E esse sobrenome ele não foi passado para minha bisavó. Ora, se o sobrenome do pai aqui é passado, por que é que esse sobrenome justamente não foi passado? E o Santos, que ela tem Santos também, foi passado? Porque era um sobrenome de índio, ora. Não é? Então, com toda certeza... Obrigada. Com toda certeza, a Bila, minha bisavó, ela vem trazendo esse nome, ela revela através da minha avó esse nome, porque esse nome ele precisa ser falado. Esse nome ele quer ser manifestado para que justamente ele não se perca. E as nossas ancestralidades, o nosso povo, ele vem trazendo, porque a nossa história, a nossa memória, ela continua existindo. Quando a gente se coloca disponível para recebê-la, para escutar, ela se manifesta. E sempre foi assim. A gente não precisava dos livros para contar a nossa história. Os tantos mestres da cultura popular que sabem quantas canções sem ter escrito nenhuma. Os nossos povos não precisavam escrever para saber. Então, essa tecnologia, a tecnologia do sonho, das revelações, das visagens, das mirações, elas estão disponíveis. A gente só precisa se reconectar e reafirmar. Então, eu passei a usar, né, o sobrenome, né, e como nome. Né, então, me apresento como Janaú. Era um nome artístico, mas agora ele já está todo em mim. Né? E vou colocar ele no meu nome civil, como uma forma também de afirmar e de colocar ele no presente, né? Porque ele não pode morrer. Né? Então, eu sinto que essa arte que a gente está aqui, essas palavras que estão vindo, eu acho que elas vêm como cura, elas vêm como mensagem, elas vêm como lembrança para justamente a gente conseguir continuar fazendo essa luta, mas que também seja num plano sensível, para que também seja uma luta que transforme a nossa raiva, o nosso ódio, né, a nossa mágoa, a nossa dor, em algo que a gente possa celebrar. Então, eu fico muito grata, gente. Eu estou muito emocionada de estar aqui, assim. E aí queria fechar falando uma poesia de um livro, que é o meu terceiro livro, que se chama Janaú. Não é esse, mas é o Janaú, que está esgotado, eu quero republicar ele, que é o livro que eu apresento, o Janaú, né, para as pessoas que eu falo, bom, essa é Janaú que está vindo. E aí eu queria ler um poema que estava nessa publicação, tá, né? E começa assim: minha avó brotou em mim ontem à noite, e hoje revelei ao espelho a nova ruga que habitava aqui. Com ela, nasceu em mim a fuga do ocidente da alma. Eu rompi essa fronteira para chamá-la mar. Inaugurei um oceano partido, fiz um barco cantando a madeira que o encarnava, e rumei rumo ao norte, rumo à minha linha do Equador, onde não há latitudes suficientes para segurar bandeiras ou países. Ali fiz uma revolução, recrutei as folhas do tempo e da maresia do ventre fiz uma torrente regurgitar memória e cantei todas as canções dos meus ancestrais. Ilhas são a mais nova invenção dos encantados. Ancoro em cada uma serpentes, o legado das minhas avós. Obrigada. Capi. Agradeço, Janão. É muita emoção, né? Eu acho que a Janaú traduziu muito bem, né? O nós. É muito poderoso isso, né? Principalmente porque hoje eu vi uma coisa muito, muito bacana de um casal que eu encontrei no mercado. No mercado.
E ele disse assim, a gente sabe o que nos separa, a gente só precisa entender o que nos une. Entender e fazer valer o que nos une, né? O estrago já foi feito por eles, né? Agora, qual que é a tecnologia que vai fazer nós nos unirmos? É muito desafiador, né? A gente se excedeu bastante aqui na nossa conversa. A gente vai para os minutos finais. Então eu queria saber se alguém gostaria do nós compartilhar alguma dúvida, quer fazer algum comentário, participar aqui dessa discussão, já fazendo os encaminhamentos finais, senão a dona Laura nunca mais volta. Nunca mais volta, porque ela celebrou bastante, tem que descansar, né, dona Laura? Não vou abusar muito da senhora, já abusamos demais. Aí eu queria abrir para saber se alguém quer compartilhar, para a gente partir para os encantamentos finais. Bom, na verdade, eu me vi na fala, principalmente da Suane e da Janaú, né, que a gente já tinha essa conversa já há muito tempo. Fui sair ali para dar uma pitada e voltei justamente quando tu estava falando dessa questão do não lugar, né? Que eu senti muito isso, principalmente quando eu saí da Amazônia, né? Quando eu saí da Amazônia e quando eu vim para cá para o Sudeste. E isso foi muito, muito louco assim na minha cabeça. A Suane já participou de vários processos meus em relação a isso. Já fui chorar na casa dela. Suane, pelo amor de Deus, me ajuda. O que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo porra nenhuma. Desculpa pelo palavrão. Mas, assim, me encontrar na fala, né? Que é exatamente o que tu falaste sobre a gente sabe o que nos separa, mas o que nos une? E foi justamente nessa dor, né? De ter me separado da Amazônia e de perceber. Isso é muito louco, assim. Eu acho que a Suane pode falar muito bem disso também. Quando a gente está na Amazônia, a gente não sabe que a gente é amazônida. Porque todo mundo é amazônida. Então, não tem essa questão, assim, sabe? Então, e, cara, quando eu pisei, assim, para morar aqui, falei, nossa, mano, como eu sou amazônida, sabe? Como eu realmente tenho aquilo pulsando dentro de mim. E aí vieram todas essas questões, né? A minha mãe, ela é afro-indígena e o meu pai é branco. E eu tenho características indígenas e tenho a pele clara. E isso me deixou numa situação muito louca, que em vários ambientes, assim, sabe? Que ambientes que eu me sentia acolhida e em outros ambientes que eu não era acolhida em relação a pessoas brancas mesmo, assim, sabe? E eu falei, nossa, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? De onde eu sou, sabe? Para onde eu vou? E a minha avó, que também é também da Ilha de Marajó, também é do Afuá, inclusive, eu e a Janaú, a gente tinha até marcado para ir para o Afuá, para saber dessa história. Ela saiu do Afuá quando ela tinha 13 anos de idade. E eu fui descobrir que a minha avó era afuaense depois que ela morreu. Porque a minha avó, ela tinha vergonha de falar que ela era do Afuá, quando ela estava lá em Macapá, né? Ela tinha vergonha, ela não falava. E eu tive a sorte não sei, tive um insight, assim, de começar a perguntar para ela sobre a nossa ancestralidade. E 3 meses depois ela se encantou, né? Ela faleceu. E eu, sabe, fiquei um pouco sem rumo, assim, sem rumo. E é isso, assim, eu queria falar sobre essas questões, assim, de nós sermos mulheres, também sermos amazônidas e saber, né, a nossa diferença. Eu sei dos meus privilégios, né, pelo fato da cor da minha pele, mas também sei das questões de preconceito pelo fato de ser amazônida, né, de estar vivendo aqui no Sudeste. Esses dias o meu parceiro, ele é sudestino, a gente tem muitas assim, questões, né, socioculturais, assim, em conflito, e ele falou, apesar dele também ser branco, né, ele falou assim mesmo, cara, eu não sei como fala isso, mas parece que a gente está numa relação interracial. Mas, tipo, ele falou assim, eu fiquei, nossa, mano, como é que você fala isso? Mas é por causa dessa distância mesmo, né, de ambiente, e de eu estar, né, de eu nunca ter me sentido acolhida
no ambiente branco, né? Nunca ter sido... Isso é muito doido, assim, sabe? Nunca ter me sentido acolhida e ter buscado... E também ter encontrado resistência, né? No mar abaixo, ter encontrado resistência em outros, assim, julgamento mesmo. E é isso, assim, escutar vocês, né? Eu estava pensando, assim, quando eu te olhava, Laura, né? Eu falei, nossa, eu queria deitar, assim, você receber um carinho, assim, eu não sei. Eu tive essa sensação mesmo, assim, de acolhimento, de fraternidade. E é isso que eu queria dizer, assim, né? Nesse meu lugar de não lugar, né? E de estar atrás do que me foi também roubado, né? Tá encontrando aqui acolhimento e reconhecimento, assim, tipo, não de ter reconhecimento de mim como pessoa, né? Mas de me reconhecer no outro, sabe? Na história do outro, na história de vocês, na história da Janaú, na história da Laura, na história da Suane, que são, principalmente Janaú e Suane, são pessoas que já são do meu convívio, né? Que a gente já conversa já há bastante tempo. E é isso, eu quero agradecer, né? E pedir essa fala mesmo, porque era uma coisa que sempre fica engasgada em mim. Eu sempre quero falar sobre ela, porque ela sufoca. Não é, sabe, de tomar um território, mas é por saber sobre o meu próprio território, que é o meu corpo, né? Que é a minha cultura, e poder vivê-la. Obrigada. Alguém mais? Eu também vou seguir essa onda de agradecer, porque eu sempre digo, né, que esse verbo agradecer nunca é demais. E quando a gente ouve mulheres como vocês, é muito inspirador, porque traz muito mais coragem para a gente. E o que o nosso povo precisa é dessa coragem mesmo, para falar. A Conceição Evaristo, uma vez, escreveu num livro que ela autografou para mim, numa fala que eu fui vê-la, palavra de mulher tem axé. E aquilo foi muito forte para mim, porque ela disse, vá e diga a sua. E às vezes a gente se vê falando palavras dos outros, né? Dos outros que nos mandaram dizer ou que escreveram para a gente. E ver pessoas como vocês, mulheres como vocês, que tiveram a coragem de dizer, olha, eu existo, eu tenho um povo que existiu e eu vou falar, eu vou publicar, eu vou registrar, né, essa voz. Então, que isso aconteça cada vez mais, que a gente tenha cada vez mais o nosso povo falando, o nosso povo escrevendo, se não for escrevendo e publicando, mas que é isso, que tenha sempre lugar de fala, que o seu corpo tenha um lugar digno de fala, e que tenha essa escuta, a escuta ativa, a escuta que acolhe, que aprende. Porque, com certeza, a gente aprendeu muito hoje aqui com vocês. Aprendeu, emocionou, se reconheceu. E, então, isso é digno mesmo de muito agradecimento e de celebração. Eu saúdo essa casa, que é uma casa que, desde que eu pisei aqui a primeira vez, tenho vivido fortes emoções. E eu agradeço também por ter essa casa aqui em Paraty. Todas as casas pretas, né, de Paraty, já falei ontem, Quilombo do Campinho, Casa Poéticas Negras, Quintal de Mãe, por aí vai, esses espaços que a gente se sente, né, se sente em casa. Então, quando a Ângela trouxe esse espaço, eu fiquei muito emocionada, feliz e grata, e desejo vida longa esse espaço para que a gente tenha momentos como tivemos aqui hoje. Vida longa Casa Poética, vida longa as mulheres que escrevem. Axé. Alguém mais? Bem, então a gente vai para os nossos agradecimentos, né? A Sônia Brazão, Dona Laura Santos, Laura Mariá. Todas elas, todas as Lauras.
Deus! Nossa, olha, virou café livre. Ela fez 64 ontem. Ai, 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 gente! 64 Lauras! Não aguento. Aí, detalhe, parecia uma menina novinha lá, dançando na roda. Ai, acreditamos. Certíssimo. A Janaú, né? Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de troca, né? Eu gostaria dos minutos finais, aí que cada um fizesse aí os seus desfechos, seus encaminhamentos, né? E deixasse um pouquinho aí para a gente levar para casa, né? Esse residual que eu tenho certeza que vai reverberar para os demais dias, né? E para as nossas jornadas e lutas. Então, vamos começar aí com o Suane. Agradeço a cada uma das mulheres ancestrais, minhas ancestrais, que chegaram até onde chegaram e demarcaram o espaço por onde passaram, para que eu pudesse passar nesses espaços sem me machucar tanto quanto elas se machucaram no mesmo caminho. E foram abrindo espaços, e hoje eu ando também por caminhos distintos e desbravando os meus caminhos, e vou marcando esses lugares exatamente para que as outras também possam vir. E acho que isso é uma ferramenta, isso é uma tecnologia. E agradeço a cada uma das minhas ancestrais que me alimentam e que me alimentaram até chegar até aqui. E principalmente aquelas que estão vivas, assim, dando conta da sua existência e da minha. E agradeço muito poder estar aqui com vocês. Queria dizer para vocês que o maior medo dos colonizadores era a nossa capacidade de transmutar, de transcender por meio da fé. Então, quando a Ana Jaú faz ali o cigarrinho dela, criança, e já fuma, ela já estava conectada. Quando minha avó me liga e diz assim: minha filha, onde é que tu estás? Te levanta e vai-te embora, que a vidência não deu boa. Agora, não, vovó, agora não dá para ir. Minha filha, vai-te embora agora. Vovó, não tem como eu sair daqui agora. Minha filha, eu estou te avisando. Não durma nessa casa. Pá, te acomoda, a casa não tocou fogo. Naquela noite a casa não tocou fogo. E eu falei isso pro Ivan, vamos embora agora. Meu companheiro, vamos. Casa não tocou fogo, ele não explodiu um bujão de gás dentro da casa. Tá entendendo? Então, assim, esse poder de transmutar por meio da espiritualidade era o maior desespero. Então, não, você está certa. Isso não foi apagado. Eles apenas nos cegaram. Eles nos cegaram. Cegaram os nossos ancestrais. Mas a gente escutou. Quem podia falar, falou. Quem tem pele, arrepiou. Quem tem pé, pisou na terra. Postura, Laura. Ai, Claudinha é do nosso grupo, né? Uma mulher incrível. Onde eu estava vendo você dançar, eu me lembrei do caboclo Cobra Coral. Ela falou: não é possível, ela está com a cobra aí. É o seu caboclo? É o seu caboclo. Ah, caraca! Gente, tudo isso que está acontecendo aqui é de uma riqueza que a gente ainda não dimensiona, não mensura, né? Eu conheci a Suane, conheci a Janaú, né? Conheci um titinho sobre o Amapá, não é? Através de vocês duas, a menina ali, cadê ela? Ah, aquela ali, né?
E uma das coisas que vocês falaram, eu gosto muito dessa palavra transmutação. Muito. Adoro. E acredito piamente nisso. Que a gente tem, aliás, a gente vem nesse mundo para se transmutar. Não é? E é assim que a gente... Mas isso não é devagar, né? Tem uma letra do Jongo que fala: eu quero comer melado. Aí se responde: mas está quente e leva tempo, né? Então, assim, que é toda essa metáfora, né? Você primeiro tem que ter o... Você não faz primeiro que você não faz o melado, primeiro você tem que plantar o melado, né? Tem que colher, né? Tem que ir lá pro engenho, ver. Então, tem todo esse processo, né? É que nem a farinha que a gente... que toda essa região come. A gente só come essa farinha. Não é lindo isso? Aqui a gente só come a nossa farinha, né? Indígena, quilombola, caiçara, todo mundo tem as suas casas de farinha. Porque é uma coisa que já, né, tá para além das explicações, né? É a avó que pega a netinha, o netinho, tá, um bolinho de farinha aqui, um bolinho aqui, bota aqui, né? Bota aqui, né? Bota na boca, né? Que o eurocentrismo não compreende isso, né? Bota a criança na mesa, tem que ter o talher. Não estou negando isso, é importante. Mas não é gostoso, gente? Que coisa mais gostosa que colo de vó e botando um feijãozinho, um bolinho de feijão com a farinha. Então, essa música de Eu Quero Comer Melado toca nesse aspecto. Que a vida, tudo que você quer, você pode conseguir. Mas leva tempo. Não é assim. Não é? Não é? Então, isso aqui, essa riqueza toda, isso aqui é muito caro, não é? Não é realmente o que você fala, não é? A arte, né? Vocês falaram aí, a cabeça da gente vai miralhando, né? A arte, nossa, quando você chega lá no Quilombo, o restaurante, a gente só sabe fazer daquele jeito, a gente não sabe fazer de outro jeito. É com muita arte, né? Com muita arte, com muito amor. Né? Todo mundo que chega ali fala isso, sente isso, isso é sentido. Né? Por quê? Porque tem amor naquela feitura. Né? E é tudo muito enfeitado. Porque a vida... Gente, a gente não quer contar a tristeza, né? A gente fala porque é necessidade. Né? Porque a gente também não vai esconder. Né? A primeira coisa que a gente tem que falar. Mas a gente aprendeu esse jeito, e isso é ancestral. Né? Aprendeu a transmutar isso. Né? O cara vem com um punhal, a gente vira o punhal. Né? Vem com a dor, né? Tem a letra de Xangô, né? Você traz uma pedra, eu lhe devolvo uma flor. Né? É assim, a nossa concepção é assim. A gente não sabe fazer de outro jeito. E a gente só é feliz quando a gente está assim. Você quer ver um monte de negrada quando a gente se junta? É uma risalhada, é uma gargalhada, uma barulheta, e bem grande mesmo, senão não tem, né? Eu vou contar só uma historinha pequenininha que eu me lembrei. E a gente, com os indígenas são mais compenetrados, né? Mais os guaranis, né? E a gente é muito barulhento, né? E a gente estava lá na aldeia Araponga almoçando com eles. E a gente comendo,
e o índiozinho na frente. Aí eu falei, vem cá, por que vocês estão tão quietinhos? Aí eles falaram, aí ele falou, é porque o Xeramói nos ensinou que quando a gente se alimenta, a gente tem que estar focado com aquilo que a gente está fazendo, para que aquele alimento possa entrar e cumprir com a sua missão. Eu, ó, na hora. Obrigada, gente. Obrigada. Eu trouxe 3 exemplares. Eu vou dar um exemplar para Janaú, um exemplar para Suane e um já era para a Casa das Poéticas, porque o seu filho hoje eu vou levar, vou para as Poéticas, eu vou levar um para a Casa das Poéticas Negras. E você trouxe o seu, Claudinha, para mim autografar. Gente, desculpa, eu queria, se eu tivesse mais, eu daria cada um para vocês. O livro está no Leiturinha, na internet. Ele é por lá que se vende, né? E eles já me pagaram, né? Eu estou tranquila em relação a isso. Não preciso vender o livro. Quem vende é o Leiturinha. E é isso. Eu falo muito, né, gente? Fala necessário. Obrigada por esse espaço. Obrigada por esse espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Recebo isso como um presente, mais um presente de aniversário, né? E que a gente possa nos encontrar mais, seja aqui, seja em outros lugares, que a gente tenha muitos encontros como esse. Obrigada, gente. Obrigada. De coração. Janaú. Ai. Muito bom. Adorei a história. Gente, como a nossa colega falou, como é seu nome, querida? Cláudia falou, agradecer nunca é demais. Então, Cuecatureté, no Nhangatu e na Tequié, na língua do Zubucu, Aquipeá, da nação Cariri, axé, para quem é de axé. E eu acho que é interessante só lembrar, né, do quanto é importante a gente repovoar os nossos imaginários, assim, né? Então, eu li muito na minha vida, muito. E aí, na época da faculdade, eu estudei História, né, na UF, e eu pesquisava um filósofo alemão que fala sobre experiência, que é que a modernidade está perdendo a experiência, as pessoas... Walter Benjamin, para quem, né? Conhecido. E passei anos estudando ele, um negócio doido lá da teologia messiânica, que ele era judeu e marxista. E muita coisa. Aí, em algum momento, eu parei e falei, gente, eu estou há 11 anos estudando esse homem alemão, que, claro, tem boas contribuições, falando sobre experiência. E o que eu sei de experiência? Eu não sei plantar um tomate, eu não sei ver o movimento das marés no mar, eu não sei conversar com a lua. E aí foi que eu abandonei a academia e falei, bom, eu preciso, né, me reconectar e reaprender, de fato, que é a experiência e vim parar nessa terra. Nesse território ancestral do Tupinambá, é importante a gente lembrar, né, Ubatuba, que teve que eu chamo de traição de Peroig, não é a paz de Peroig, né, a Confederação dos Tamoios, que é um momento histórico muito importante aí, dessa história, dessa violência colonial. Mas, assim, o meu convite é que vocês leiam pessoas indígenas, que vocês vejam as produções de arte, de cinema de pessoas pretas e indígenas, para que a gente possa repovoar o nosso imaginário, para que o nosso inconsciente, né, seja reflorestado. É isso, a gente tem que reflorestar, gente.
né? Então, que a gente possa fazer esse movimento, e eu estou num movimento pessoal de conseguir que mais mulheres indígenas sejam publicadas. Então, agora eu estou fazendo curadoria da editora Fêminas do selo, que é o Iracemas, que a gente vai lançar o primeiro livro da Bárbara Matias Cariri, que é lá do Ceará, que vive lá no Crato. Então, essa é a ideia, que a gente possa repovoar, reflorestar os nossos imaginários, né? E também os nossos territórios físicos também. E aí eu comecei, nunca imaginei na minha vida, porque sempre fui poeta desde criança, nunca imaginei que fosse escrever prosa. E aí surgiu um projeto aí que me convidaram, eu falei, gente, como que eu vou criar um personagem? E eu estou escrevendo prosa. E eu estou chocada, assim, eu estou embasbacada, estou apaixonada. E estou escrevendo um romance futurista, futurismo ancestral. E aí, em algum momento, tem uma personagem que recebe um canto de uma árvore, que é uma samaúma, que canta para ela essa música, que eu queria cantar para vocês. Então, que é assim: foi eu, foi semente de curumim. Foi eu, foi semente de curumim, que encontrava caminho na mata cheirando a vovó e chegando até mim. Que encontrava caminho na mata cheirando a vovó e chegando até mim. Foi eu, foi semente de curumim. Foi eu, foi semente de curumim, que encontrava caminho na mata cheirando a vovó e chegando até mim. Que encontrava caminho na mata cheirando a vovó e chegando até mim. Foi eu, foi semente de curumim. Foi eu, foi semente de curumim, que encontrava caminho na mata cheirando a vovó e chegando até mim. Que encontrava caminho na mata cheirando a vovó e chegando até mim. Gente, que a gente possa cheirar muito as nossas mais velhas, as nossas avós, e que a gente possa seguir aí semeando um novo, né, uma nova floresta dentro da gente. Obrigada, Xé. Obrigada. Gente, muito obrigada, mulheres. Como o nosso queridão Emicida diz, né? Viver é partir, voltar e repartir. A gente consiga fazer isso com mais frequência. Poder repartir o excedente, né? Isso é prosperidade, isso é tecnologia de avanço. E nosso povo, ele é sedimentado em prosperidade, não é isso, Sônia? Nós somos abundantes, né? Nosso caminho nunca foi diferente disso. Então, que possamos sempre compartilhar o excedente e repartir o que a gente tem de melhor. Parabéns, Dona Laura. Que presente nos deste. Muita emoção ter a senhora por aqui. No dia depois do seu aniversário... gente, ela trouxe a estrela, não trouxe? Trouxe, ela presenteia todo mundo. Então, esse encontro é incrível. Espero que tenham outros. A gente termina aqui nosso encontro, agradecendo aí a presença de todo mundo que contribuiu, que chegou aí com as suas energias visíveis e invisíveis, né? Sempre vem junto. A gente agradece demais mesmo. A gente vai ter aqui, depois desse encontro, o Eletroreg, né? A gente vai organizar aqui para a gente fazer essa coisa chique, né? Direto da nossa Amazônia Amapaense. E é isso. Obrigada, gente. Um abraço.